Boa tarde, meu povo, boa noite, bom dia. Acho que tô falando no microfone errado, mano. Não, peraí, vamos começar. Vamos começar aqui, né? De forma certa. Ô, gente, desculpa, é a primeira vez que eu tô fazendo podcast. Muito obrigado. Dá uma compartilhada pra nós, dá uma moral pra nós. Nós estamos precisando de chegar a 1000 pessoas aí pra eu começar a arrecadar um dinheiro pra eu poder pagar os participantes. Gente, o podcast tá sendo muito bacana porque eu não tô trazendo ninguém relacionado à música. É só de fora. Mas eu vou dar uma notícia pra vocês. Tem jeito não, tô mexendo com música mesmo, é a nossa profissão, mas eu prometi. Então, dia 25/9, nós vamos ter um programa gravado aqui que vai sair na primeira semana de outubro. Que são 2 jogadores que jogaram num time do Cruzeiro na década de 2000, famosos ex-jogadores que vão dar moral, hein? Aguarde, nós vamos falar de música, não vamos falar só de futebol. Falar em futebol, eu tô de bermuda hoje. Manca. Porque sábado eu fui inventar de bater uma pelada, organizei, o pessoal da pelada aí, pelada não, do time do Atalanta, fui lá inventar de jogar bola, alguma coisa, falava, não jogue, não jogue. E aí, eu vou deixar pra contar como eu machuquei no programa, quando tiver relacionado com bola, porque hoje nós vamos falar de música. Mas hoje uma música de um produtor, um baixista, um cara que ele não ia dar nada na vida, conheci ele com baixo, tocando com baixo 2 cordas, certo? E o outro convidado, que falou comigo que ele virou um profissional, nós vamos falar aqui, porque ele é um músico frustrado. Então tá tudo certo. Queria dar as boas-vindas aqui pro Marlon, baixista, meu amigo, Henrique Luthier. Sejam bem-vindos, vocês. O Marlon é uma pessoa que eu conheci em 2010, um estúdio que eu tinha ali no Caiçara. Gente, pensa no menino desnutrido. Eu não sei se você tá ganhando dinheiro não, mas você tá alimentando direitinho, cara, porque você tá com uns 30 quilos a mais. A gente vê que você nunca passou fome, né? Nunca passei fome. A esposa tá cuidando bem. Tá bem. O Marlon tinha um baixo 2 cordas. O Marlon só tocava dó, ré, mi. E aí, depois de muito tempo, eu encontro que esse menino, rapaz, produzindo, estudando bituca. E hoje virou aí um grande baixista, um grande produtor. Fala um pouquinho da sua carreira, meu amigo Marlon Alves, se apresenta pra nós aí. Bem, gente, muito feliz de estar aqui com você, né? Esse podcast que veio tanta gente boa aqui. Me sinto honrado pelo convite, né? Sou baixista, deve ter aí uns 15 anos, mais ou menos. Comecei onde todo mundo começa, né? Na igreja. Só que o mais interessante é que eu não comecei tocando baixo na igreja, eu comecei cantando, que é uma coisa que eu não faço hoje, né? Nem eu. Não tem nada a ver. Você fazia back ou você era voz principal? Não, atrapalhava o culto mesmo. Ô, bicho, e foi um lance muito louco, né? Assim, eu fui pra igreja, né? A minha conversão em Jesus foi porque eu gostava de música. Então eu fui pra igreja porque eu queria aprender a tocar. Eu fui interessado em uma coisa e acabei ficando lá, né? E nisso eu comecei a ajudar na igreja, né? Cantando, e um dia o baixista faltou. Eu já tinha demonstrado interesse por violão e estava tentando ali aprender um pouco. E aí o Laércio, né? Que era o violonista da igreja, falou assim, pô, cara, por que você não toca baixo? Aí eu, tá, mas como é que é? Não, você põe um dedo aqui, tá. Nossa, pera isso. Você vai ter que me explicar. Que eu demoro pra entender as coisas. Não, só faz assim, assado aí. Primeiro culto, desastre e feche. Aí depois eu fui pra casa dele, aí ele me passou as notas, me explicou algumas coisas, e aí eu comecei a tocar em alguns cultos, e aí assim que começou. Aqui, pera aí, só um minutinho. Pode dar uma subida nesse ar, tô gelando. Pode passar isso pra 22, pelo amor de Deus. Você aí que tá sentindo calor em Belo Horizonte, vem aqui pro podcast. Se você não ficar satisfeito, é free, você vai passar aqui dentro. Podcast baixo pra cantores é bom. O banheiro é maravilhoso. Dá vontade de almoçar dentro do banheiro. E agora esse ar-condicionado gelando, aqui funciona mesmo. Ô, Mar, quando eu te conheci em 2010, 2011, você tocava com os meninos lá da igreja, né? Manda um abraço pra aquela turma lá. Que é aquela turma lá do... Isso, Como é que chama aquele menino lá? Igreja Torre de Oração Mateus. Mateus. O Mateus, inclusive, a gente tá produzindo um projeto dele. Ah, que legal. O projeto tem muita coisa. Ali você tocava? Já? Ali eu já tocava. Já tocava baixo? Tocava baixo com eles, né? Na verdade, a gente tinha uma banda que chamava Som da Torre. Essa banda pegava um
um ou outro de cada igreja, né, da mesma congregação, juntava e formaram esse time aí para poder fazer os eventos da igreja. A gente chegou até a gravar uma música, um clipe na época, né? Entendi. E a gente ensaiava lá no seu estúdio. Tinha um estúdio ali em frente ao Shopping Del Rey, já Estúdio. Passou muita gente boa lá, né? Lá que eu conheci o Wellington. Foi, o Pedrinho também, né? Pedrinho Moura. Igão também você conheceu lá? Não, o Igão, cara, eu sempre ouvi falar do Igão, né? Sim. Eu fui conhecer o Igão em 2014, numa igreja que eu frequentava no Betânia, que era a Igreja do Deus Vivo. Entendi. Você também é rodar de igreja, irmão? Rapaz... Deixa eu falar uma coisa, viu? O importante é não desviar, né? Tá firme. Daqui a pouco nós vamos falar mais das suas produções, onde você chegou. Eu me orgulho muito de você, porque todo mundo que tem uma história na música, todo mundo que quer fazer uma história na música, e a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, é a constância e a perseverança que as pessoas não querem, né? Eu não sei se passou isso pela sua cabeça, mas pelo que eu acompanhei de você, você sempre esperou essa oportunidade e sempre está preparado para essa oportunidade, né? Você não esperou um convite para você tocar no David Keeler para você estudar música, você já estava estudado, né? Você não esperou uma oportunidade para mexer com produção, para você aprender a operar e produzir e mexer na máquina, você já sabia. Então, quem viu o seu passado também, cara, varria estúdio, colhia cabo, encerava o estúdio, servia café e aprendi ali, aprendi. E eu sempre falo isso, mano, a oportunidade sempre vem. A diferença é você estar preparado para isso. E quando você entrou no David Keeler, o Mata tá sendo Matusalém, né? Porque já soube aqui, já deu 387. Pode atender, não tem problema não. 387 anos. Porque quando você foi pro David Keeler, você estava substituindo o Jonathan? Rapaz, aí... Essa resposta foi dessa época, não? Não. Na verdade, eu entrei depois do Samuel Gomes. Ah, o Samuel Gomes. O Jonathan saiu, aí voltou o Sanches. Ah, voltou o Sanches. Isso. E logo após o Sanches foi o Samuel. O Samuca? O Samuquinho? Sei. Samuquinho. E aí depois eu entrei depois do Samuel, que também é uma resposta... Não, assim, você até é doido. Né? Você era o único ruim que entrou lá? Você ficou quanto tempo desde, cara? Cara, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Entrei em 2019, 2020 veio a pandemia, né? Ah, foi mesmo. Onde fechou tudo, né? E aí fiquei... Aí na pandemia teve uma coisa ou outra, né? Nós gravamos uma live também nesse período. E aí, em 2022, quando o meu filho nasceu, o Murilo, né? Aí eu meio que... Hoje você não viaja mais? Rapaz, depende daquele cachezinho. Depende do cachezinho, nós vamos falar sobre isso. Tá aqui meu amigo Henrique Luthier, um dos patrocinadores do podcast do GA. Seja bem-vindo, Henrique. Todo mundo fala, né? Ah, eu vou levar ali no Luthier, eu vou ali regular meu instrumento. Ele vai explicar para nós hoje a diferença entre... Ele tem uma oficina que ele fabrica, ele tem uma para dar manutenção no seu instrumento. Então fala para nós aí, Henrique, se apresente para nós aí e fala da sua empresa aí para nós. Beleza, Fernando. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aí. Depende da hora que a pessoa vai assistir. Depende da hora que tá vendo. Bom, eu tenho muitos anos que eu comecei na profissão, já vamos uns 20 anos aí, mais ou menos. Quando eu comecei, eu tava naquela assim que não tinha muita coisa para se ver de luthieria, né, no mercado nacional. E eu fui atrás de informação, estudo, né? E comecei a trabalhar com isso ali no centro da cidade e tal. Comecei a pegar uns serviços ali de consertar. O telefone, ó. Gente, é urgente, tá? Aqui assim, é ao vivo. Nossa, aí se desligar, tem graça não. O importante é o telefone tocar, né? É serviço, cara. O cara tá querendo fazer... os outros clientes loucos aqui atrás de mim. Então eu comecei a trabalhar com isso Mas você era músico mesmo? Aos 20 anos eu tocava, né? Eu era guitarrista. Já tive banda, tive tudo. E a primeira vez que eu, né, precisei, né, de consertar algum instrumento, eu fui ali nas lojas, fui perguntar para as pessoas quem que, né, poderia consertar meu instrumento. Não existia praticamente, né? Existiam poucas pessoas que
trabalhavam com isso em Belo Horizonte ou fora, mas não tinha assim, é ali, tem um cara ali, tem um cara lá, era uma coisa muito regrada, né? E depois de procurar, eu descobri que existia o luthier, né? E eu, guitarrista ali, tocando, sempre gostava de mexer na minha guitarra também, né? Dar uma trocar as cordas, limpar e tal. E aí eu descobri esse cara, o cara mexeu na minha guitarra e, pô, mágico, né? A guitarra mudou da água pro vinho, né? Então, eu nunca tinha tido uma guitarra regulada na minha mão, né? Assim, e aí quando eu peguei, falei, pô, que massa, cara. O cara trabalha com isso, vive disso. Só faz isso, pô, quero aprender, eu gostei, eu sempre gostei também de ferramenta, de mexer, então eu comecei a trabalhar com isso, comecei a procurar informação, estudar, e aí eu me tornei, né, no primeiro momento ali um guitar tech, né, um cara que mexe ali com a regulagem e tal, e fui me aprofundando ao longo dos anos, fazendo construção de guitarra. Até o Renato que teve aqui, o Renato Laranjo, né? O Renato toca com a guitarra minha e tudo mais, e a gente tá nesse barco aí hoje em dia, fabricando, consertando, atendendo a galera. Onde que geral, é a sua loja para atender o povo? O povo que quer regular instrumento, né? Instrumento de corda em geral. Instrumento de corda, né? O que tiver corda a gente dá um jeito. A gente tem uma loja na Savassi, que eu fiquei por muitos anos ali com a loja ali, né? Então é um ponto que já muita gente conhece. Onde é na Savassi? Belo Horizonte, viu, gente? Belo Horizonte. Cláudio Manuel 475. Cláudio Manuel 475. E depois de um tempo eu abri uma oficina aqui no bairro Castelo também. Então hoje eu tenho 2 endereços, um na Savassi, outro no bairro Castelo. Todos 2 atendem o público normal, quem quiser ir lá, chegar lá, dar uma regulada, quem quiser comprar um acessório, uma peça, tem atendimento nos 2, né? E é isso, né? A gente aqui, vamos lá, vou pro leigo aqui. O luthier, ele é específico em consertar, manutenção e confecção, vamos dizer assim, de um instrumento. Sim. Certo? Certo. Então, essa palavra luthier, isso é um contexto mesmo da palavra? É uma palavra? O luthier também tem a ver com outra coisa? Vamos dizer assim, na parte prática da coisa, de instrumento. Né, na parte prática mesmo da coisa é o seguinte, o luthier é o cara que faz manutenção e construção de instrumentos musicais de cordas. De corda. E também tem a parte de sopro. Então, existe o luthier de sopro. Entendi. E existe o luthier de instrumentos de cordas, né? Até tem muita gente que me liga, você trabalha com sopro? Não, eu sou especificamente de cordas, né? Então, galera de sopro tem outra chama-se luthier também, mas tem outra especialização, né? Tem muita gente que acha que, por exemplo, a bateria, o cara é luthier também. Não, né? Especificamente para cordas, né? Isso vem, né, europeia, origem europeia, a palavra. Não é uma palavra fácil aqui no Brasil, né? A galera não conhece esse nome, assim, pô, luthier, o que é isso, né? Sim. Inclusive a galera acha que é meu sobrenome, né? O pessoal chega lá na oficina e fala, não, eu tenho um primo seu lá em Pedro Leopoldo. Eu falei, não, tem. Eu tenho um primo seu lá no Rio de Janeiro que eu fui, né? O pessoal confunde um pouco a palavra com o nome e tal, com certeza. Né? Mas basicamente é isso, né? Quem conserta e fabrica instrumentos musicais. E eu vi aquela guitarra do Renato, aquela que você falou que é ruim, é dele, viu? Não era pra falar não, né? Meu sentimento. Você constrói... Como é que é isso? A procura é mais sobre guitarra mesmo do que os outros instrumentos? É um instrumento mais... Na verdade... Tô falando em termos de construção. Na verdade, assim, antigamente o luthier ele meio que fazia tudo. Então, você ia no luthier, o cara fazia cavaquinho, fazia violão, fazia guitarra, baixo, enfim. Hoje em dia, já está mudando um pouco. Então, hoje em dia, você começa a encontrar luthiers que fazem especificamente algum instrumento. Entendi. Então, o mercado tem se especializado em alguns instrumentos. Então tem luthier que só trabalha com violão de aço, não faz nada. Vira negócio de médico, né? Exato. Médico de mão, de ombro. Em geral, antigamente era tudo, né? Hoje é específico mesmo, né? Tem luthier que faz só a parte de construção de instrumentos clássicos. Entendi. Tipo violão clássico. Tem luthier que só faz guitarra. Tem luthier que só faz... A parte elétrica também você mexe lá? Quando você está regulando? Também. Na manutenção a gente faz... Porque eu tô vendo que eu conheço alguns luthier que não estão mexendo mais na parte elétrica, assim, quando dá
muito problema na captação, esse negócio, estão mandando para algum específico, né? Não sei se você conheceu o Wagner, morava no Santander? Conheci. Ele mexe ainda com essa parte? Eu não sei se ele ainda... Ele mexia soca, ele não regulava com as vocês. Eu levei muita coisa lá no passado, se ele conhecia esse cara? Não. Ele morava no Santander, ele só mexia com a parte dessa parte de captação, de instalar, de braços, não mexia nada. Mas tem também, hoje em dia tem isso também, o técnico que só trabalha com regulagem, tem o cara que só trabalha com eletrônica, tem ficado uma coisa nichada, assim, tem começado a subnichar e o que é até bom, né, porque você cria um cara super especialista naquilo ali, né, então acaba que ele desenvolve um trabalho forte em cima só de uma parte específica. E que, de certa forma, é ruim porque, às vezes, você tenta achar um profissional e não consegue, lógico, né? Você fala, não, isso eu não faço. Aí vai no outro, eu não faço. Então, Mas é bom a galera se ligar que tem isso, né? Tem já essa especificidade. Mas é legal que você está aí há 20 anos, você deve ter muito cliente. Cara, sabe o que eu fico assustado, mano? Eu trabalhei muito tempo na área de instrumento musical, eu ainda vendo alguma coisa para Serenata, eu fui gerente da Songs. Cara, é assustador. O tanto de serviço que tem pra vocês fazer, né, cara? Eu não vejo vocês ficar à toa, não, viu? Não, cara, não para. Não para, não é? Não para. A oficina não para. Porque a manutenção, né? Quem é que precisa? Quem vive da música precisa dar manutençãozinha do instrumento, é mal. Não é importante, mas é engraçado, né? Não para, mas a galera também posterga ao máximo. Não, eu sei disso. Eu concordo com você. Lá onde tiver mais jeito, né, o pessoal fala assim comigo assim, eu tô com o violão aqui, já tem um tempo que tá estragado, mas eu preciso tocar sexta-feira. Isso já é quinta-feira, 4 horas da tarde, né? Aí, não, sexta-feira. Aí eu posso levar pra você? Eu falei, mas bicho, mas não tem como encaixar esse tempo, né? É impossível. Mas tem esse perfil, né? De deixar ao máximo e depois procura. Guarda que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre... os mitos da madeira. Que é esse? É assunto demais. É assunto demais. Ô, mano, e hoje, meu amigo, te agradecer aqui porque você emprestou um baixo aí de verdade pro John gravar, né? Pra quem usava Janine e Tonante, o Marlon hoje tá fala um pouco do seu estúdio, Marlon. Fala um pouco sobre o seu serviço de produção. Sertão, Sertão é freelance... Com quem quiser pagar, dependendo do cachê, pagou, tocou. Mas é lógico que existe um certo respeito. Mas hoje é o seu estúdio lá. Fala pra nós aí, meu filho. Faz a sua propaganda. Sinta-se à vontade. Pelo menos 2 pessoas vão ver esse programa. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, hoje, na verdade, hoje com essa facilidade do online, a gente consegue gravar em qualquer lugar hoje do Brasil, legal, né? Top. O meu estúdio hoje, quando eu comecei ele lá, né, há mais ou menos 1 ano atrás, eu abri ele na intenção de fazer arranjos, edições. Só. Ele não era para ser um estúdio aberto, assim, para atender o público, né? Entendi. Agora eu tô fazendo algumas alterações para poder começar a atender essa galera, assim, né? Mas hoje os serviços que eu presto, produção musical, edição, né? Afinação de voz, edição de captação, como é que você tá fazendo com captação? Captação faço também. Faço também em qualquer estúdio, né? Tem os estúdios parceiros, tem o Pastor Marquinhos, tem vai fazer captação estúdio Talmidim. Sim. Né? E qualquer estúdio hoje a gente Mas quando você fala, é bom deixar isso aqui bem claro, quando a gente tá falando da produção, a produção, muita gente acha que é o arranjo, né? O arranjo é uma coisa, a produção é tomar conta de tudo, administrar tudo e fazer tudo. Você também é o cara que faz a captação lá no dia também. Sim. Então o cara te contrata, ele faz o pacote completo com você. Tudo depende do projeto. Sim. Vamos supor que eu sou o produtor do projeto e eu vou tocar baixo. Sim. Certo? Uhum. Então eu vou ligar para um outro engenheiro de captação que vai fazer essa captação no ao vivo. Se for um projeto ao vivo, né? Entendi. Por exemplo, eu produzi recentemente, há 1 ano atrás, assim, o DVD do Guilherme Sena e Gustavo. Sim. É uma dupla sertaneja aqui de Belo Horizonte.
E aí eu precisei levar... Eu toquei, né, baixo, e eu levei um engenheiro de gravação para poder fazer essa parte para mim. Entendi. Mas se uma banda, um cantor quiser chegar lá e falar, como é que funciona isso na sua cabeça? Aquela frase que eu amo, fica tranquilo que a minha banda toca. Ô trem difícil, né, Mar? Como é que você faz essa situação, Mar? Cara, tem que ter bom ânimo, né? Ser fiel. Tem que ter bom ânimo. Você perde o cliente ou se contorna? Não, porque vamos falar das duas situações. De repente o cara toca, de repente não toca. Tá. Aí eu já deixo bem claro pro cliente, né, que o produto final tem a ver com a banda dele. Sim. Ou com a minha banda que já tem experiência em gravar estúdio. Na qual você se responsabiliza. Exatamente. É isso que eu falo, Então, assim, eu exponho as duas situações para ele e aí ele escolhe, né? Eu já tive cliente que gravou com a banda e anos depois, né, tempos depois, refez o projeto todo com a galera de estúdio. Verdade. Então, tipo assim, na hora que ele ouviu o resultado final, ele tomou aquele susto. Mas por que eu tô falando isso, Henrique? É muito engraçado. Como a gente tá na produção executiva de tudo, e aí as pessoas me ligam e falam, já eu canto, aí eu mando o áudio cantando, eu falei, não, tá legal aí. Então. Aí quando eu começo a falar do assunto de banda, aí começa, cara, mas fica tranquilo. Meu marido é manicure, pedicure. É tipo o Tião, conhece o tal de Tião? Não, mentira. Ele é universal. Ô, Tião Godoy, Tião, dia 8 de outubro, falar nisso, 8 de outubro, Cine Valorec, os ingressos estão disponíveis no Eventim, lançamento do Worship brasileiro, ele e Lohane. Gente, esses dois foram na Expo Cristã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu mandei meus cantores não cantaram nada. Sacanagem. Entra a Lohane lá e o Tião arrebentaram. E as pessoas que estavam apresentando não sabiam que eram conhecidos meus e chegaram perto de mim e falaram, gostei demais da dupla cantando. Eu falei, são amigos meus, inclusive a Lohane trabalha. Então, assim... dar os parabéns pra ele, meio dia 8, vai ter banda de verdade. A única coisa que não vai prestar lá é o Tião, mas é porque o Tião, ele é o produtor geral, entendeu? Tem que ter a cota de negão, negão, A gente olha porque tá ali, gente. Tô brincando. Tião é um presente de Deus na minha vida, um cara super, mega talentoso e arrebentar lá na feira, cara. Cantaram lindamente, o Johnny S. comandou lá, fez a banda pra eles lá, mandou a guia, então foi espetacular. Então é legal isso, né? Mas voltando ao assunto aqui, aí o cara liga pra você e fala que tem um produtor, que o marido faz isso, que minha banda toca. Eu tive olha pra você que legal. O cara que tá tocando hoje, fazendo sub pro Eli, é o Kemble, é o batera de Valadares. E um dia que o cara falou assim, já eu tenho uma banda. Eu falei, cara, essa banda sua não toca. E sabe quem que era o batera? Era o Kemble. Aí eu queimei cartucho e falei, pô, cara, eu não conheci o trabalho do cara, porque todo mundo fala que toca, Henrique, todo mundo toca. Todo mundo toca. Aí quando eu fui fazer o evento do Novos Talentos, cara, porque eu conhecia ele tocando na internet, eu falei, esse cara é bom, e hoje ele tá fazendo supo Eli, por mérito, foi nem indicação, não. Eu contei aqui e vou repetir. Na passagem de som, o Eli Soares viu ele, falou, já, onde é esse menino aí, cara? Onde você arrumou esse menino? Eu falei, arrumei na internet, virei amigo, e agora, dia 30 de setembro, eu vou fazer um workshop com ele. Igual para igual, não numa disputa, mas ele não vai abrir show pro Fininho. Eu sei com o Fininho, lógico, vamos fazer. Ele vai tocar igual mesmo, de frente, um frente pro outro, tocando cada uma música. Então, assim, para vocês que são produtores, eu imagino que é uma situação muito delicada, que para mim é delicado falar isso, sabe? Mas você falou uma coisa muito bacana, e eu vou copiar isso de você, viu? O resultado do seu trabalho é a banda que você vai escolher. Gostei disso aí, viu? Teve um projeto, desculpa te cortar. Não, já acabei. Há um tempo atrás, inclusive ele até o Paulo Vitor. Paulo Vitor, né, que tá na IES, lá com ele. IES, com ele. O primeiro disco dele, a gente foi fazer no estúdio, lá no Belvedere, né? O pastor Marquinhos produziu e tal, aquele negócio todo. E aí, bicho, a gente combinou que eu iria fazer os baixos. Só que, cara, eu também não estava preparado para fazer os baixos. Olha que loucura isso, hein? Só que, antes de chegar até mim, o baixista dele iria gravar. Só que o Marquinhos me incumbiu de gravar o baixo com o baixista dele, que se não rolasse era pra eu fazer. Aí eu olhei pra ele, eu conversei com ele, eu falei assim, ô brother, não vai rolar, cara. Mas eu tenho outra notícia. Não vai rolar pra mim também, não. Sério, mano? Não vai rolar pra mim também, não. Nós vamos ter que chamar uma outra pessoa pra gravar. Que legal, cara.
Porque essa praia aqui não é nossa. Olha, interessante isso, hein? Essa praia aqui não é nossa. Aí tem que ter humildade pra fazer isso, hein? Rapaz, foi difícil, porque ele teve duas opções naquela hora. Ou ele largava tudo pra lá e não tocava nunca mais, Sim. né? Verdade. Ou então ele assumiu aquilo ali Lógico. e não, então eu vou melhorar. E foi o que aconteceu, ele melhorou, né? E depois, e olha só que interessante, né? Ele melhorou, começou a compor algumas músicas e eu produzi umas 2 músicas dele que depois. legal. Ô, Marley, sabe o que é interessante? Essa humildade pra gente aceitar, pô. Quando o Henrique falou que era músico frustrado, virou... Eu também fui baixista frustrado, todo mundo sabe da minha história. Quando a gente se acha naquilo que a gente gosta, que a gente ama fazer, os frutos são diferentes. Você pode ter certeza que você é um cara de sucesso. Só tá aí mais de 20 anos fazendo coisas disso. Pra muita gente tocando e vivendo da música, você dando o suporte pro cara trabalhar, já é sucesso. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, ele gravou esse disco novo da Kes aí, né? Aí ele veio com a onda, todo mundo achando que ia ser a banda dele, aí ele veio e mete o Kainan Cavalcante, Felipe Alves e Pipoquinha. Aí eu fui no ensaio, aí que você vai começar a entender que não é uma disputa, é uma linguagem, cara. Eu trouxe o Giovanni aqui, o Giovanni que era dono da Pra Music, assiste esse podcast, assiste a gente, Giovanni e o Felipe Alves. Cara, o Giovanni falando quando ele estava lá nos Estados Unidos, 70 baixistas, 40 baixistas para dar e cada um dava aula de uma coisa. Vou tocar reggae, esse é o baixista. Aí ele toca Michael Card Rock, não é isso. É a linguagem. Então, assim, eu acho que a música, não tenho certeza, se todo mundo, desde o cantor, do cara que está investindo, o produtor, tiver essa mesma ideia, que é para somar para o projeto, porque é o seguinte, mano, a gente tem uma vaidade muito grande, eu sempre falo isso. Nós, eventos da GE Produções é bacana demais da conta, sim. Mas eu nunca deixo de enaltecer quem trabalha comigo, porque se eles fizerem errado, a consequência é minha. Então, quando dá certo todo mundo. E quando der errado, só dá eu. Então eu preciso tomar cuidado. Então, por isso, quando você faz um projeto desse e assina como produtor, todo mundo vai falar assim, pô, Mar, que lixo de marcha aí, cara. Que lixo de guitarra, por causa que você é o responsável, né? Ô, Henrique, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de guitarra e de baixo. Cara, a vida inteira eu também tive no contexto aí da música. Igual eu falei, baixista frustrado. Sempre só tinha poucas opções na minha época de luthier. Tô falando na década aí de 90, de 80. E alguns fabricavam móveis, largaram os móveis para começar a fabricar instrumentos e fazer instrumentos. Hoje, o que é o diferencial na construção de uma guitarra, de um baixo, é a madeira, porque a captação todo mundo tem acesso de comprar? Fernando, eu acho que o mercado ele é inundado de mitos, né? Tipo assim, sim, é isso. Aquele instrumento ali, ele tem alguma coisa especial porque a madeira foi tratada há 50 anos, cultivada, cara. E assim, cara, na verdade tem de tudo, mas não tem de nada. Porque é o seguinte, se você não tem vamos dizer assim, um processo de construção bem concebido desde o começo, o seu resultado final é ruim. Então não adianta. Tem muita guitarra antiga que o pessoal chega lá na minha oficina e fala assim, nossa, essa guitarra é de madeira boa, mexe aí, recalchuta, troca as peças e faz. E tipo assim, acreditando que o potencial do instrumento está dentro da madeira que ele foi construído. E o potencial não está assim. Na verdade, existe um projeto do instrumento, ele é concebido dentro de um projeto, existe um processo de construção, um tratamento de material para você chegar num resultado. E até o resultado, ele pode ser mais ou menos dependendo do objetivo que você quer. Por exemplo, você não vai querer que uma guitarra de R$800, de R$1.000, vai falar igual uma guitarra de 5, 10 mil, 15 mil, né? Não é o público objetivo, né? Não é essa a ideia, a concepção daquilo. Então, você vai falar que uma guitarra de R$1.000 ela é ruim? Não. Para o público que ela é feita e objetivamente ela é feita, aquilo é ótimo, maravilhoso. Só que aí a gente tem esses mitos, né? De começa a colocar a questão de madeira, de não sei o quê, que tem uma peça específica, que tem um captador especial. E assim, o conhecimento que o mundo tem hoje de tudo, ele
passou por cima disso aí, né? Isso não existe. O que existe é um conceito, né? Eu vejo muita gente chega pra mim, eu quero encomendar uma guitarra. Uhum. A única coisa que eu quero saber, eu falo, cara, o que você especificamente toca? O que você toca? Eu não quero saber se você quer um modelo tal ou X, Y, Z e tudo mais. Eu quero saber o que você toca. E eu quero saber o que você espera da estética do instrumento, né? Em termos de... porque é você que vai tocar, você que vai empunhar ele, como é que você quer? Eu quero essa cor, eu quero que ele seja parecido com isso, eu quero que tenha isso. Porque em cima disso eu consigo já entender tudo aquilo que ele vai precisar. Desde o corte, você faz desde o corte tudo? Desde tudo, desde até da preparação. Pegar a madeira, preparar, legal, cortar, botar na... Né? Hoje em dia eu trabalho com o CNC, que é uma máquina computadorizada, corta sobre a medida que você escolher, legal, com tudo e tudo mais. Então assim, já fiz muita coisa na mão, imagina. No serrote e tal. Alguma coisa ainda você tem que fazer, mas em si, né? A tecnologia chegou para ajudar. Então, assim, a gente tem capacidade de produzir coisas boas e tal. E até, vamos dizer assim, outro dia um cliente até me perguntou, falou assim, cara, o que tem de diferente numa guitarra Gibson e a sua? Falei, cara, não tem nada. A única coisa que tem é que a Gibson produz 500 por mês e eu produzo uma. Eu não tenho capacidade de produzir 500, 1000 guitarras por mês. Isso eu não tenho. Eu vou produzir 1, 2, 3, 5, né? Se eu encaixar uma produção boa. Mas com qualidade de tudo. Eu tenho acesso à mesma madeira, eu tenho acesso ao mesmo captador, eu tenho acesso à mesma qualidade de material em geral, de tudo, né? Então, não tem... Você acha que antigamente esse povo, a diferença era muito grande porque eles não tinham acesso? Pode ser isso? Tô falando 30, 40 anos atrás. A gente pega, por exemplo, você pega a Giannini, né? Vamos falar de Giannini. É uma referência nacional. A Giannini, ela tinha um processo de construção ruim, então ela não tinha um processo de construção que todos os instrumentos saíam iguais. Uhum. Então até hoje em dia você vê assim, o cara fala assim, eu tinha uma Giannini que era maravilhosa. Mas aí tem outro cara que fala, nossa, eu tinha uma Giannini que era horrorosa. Lixo, sacou? Verdade. Mais já ouvi isso na vida. Porque tudo era diferente, cara. Que uma saía boa, outra saía ruim, uma saía boa, outra saía ruim, não tinha um processo construtivo. Depois que teve um período aí da história que a Fender veio ao Brasil e tentou estabelecer uma produção aqui, ela foi na Giannini e botou um monte de peça, né, pra Giannini. Então aquelas peças, aqueles captadores, aquelas coisas legais, foram tudo pra lá. Mas a produção continuou inconstante, né? Então eles não conseguiram manter um processo construtivo ali, tanto que a Fender tirou o projeto e falou, não quero porque não dá. Então assim, é a madeira, é não sei o quê. Não, é um todo, né? Assim, verdade, você tem que vir pegando tudo aquilo que você pode fazer, e na verdade manter um padrão. É esse que é a né? Manter um padrão para vários instrumentos, né? Não pode sair um de um jeito, outro do outro, outro do outro, outro do outro. A Fender Gibson, os caras devem fabricar do mesmo jeito até hoje, da vida inteira, né? Não, e mesmo assim muda, né? Mesmo assim, você pega uma guitarra e tá legal, a outra não tá. Cara, você imagina, porque nós estamos falando de mundo, né? De mundo. Agora, você tá falando negócio do baixo aí, eu vi um baixista fera gravando, e eu paguei língua, né? Falei, nossa, esse baixo tá dando som demais. Era um Giannini, cara, mas era 76, 77, assim, relíquia. Isso acontece. Isso é por causa que foi vamos dizer assim, sabe quando sua mulher cozinha mais, nossa, você errou na cozinha hoje, a comida tá boa? Isso pode ser não vou falar de erro, mas pode ser uma coisa que saiu fora da curva? Você acredita nisso? Sim. E acontece, com a diferença demais da condição? Acontece demais. Olha que legal. De mesma marca, tem cliente que chega pra mim e fala assim, essa marca é boa? Depende, né? Porque a gente pega instrumento novo ou usado ou antigo, que um chega bom, o outro não chega, né? A gente pega o instrumento, cara, porra, esse veio tão legal, tá tudo em cima, guitarra, esquece a marca, às vezes é barato. Né? Às vezes é um instrumento barato, chega pra você e fala assim, cara, que massa, tá tudo, sabe, tá tudo legal, tá tudo do jeito que deveria ser, vamos dizer assim. E você já pega o outro da mesma marca, mesma linha de produção às vezes, e o outro não tá legal, né? Você falou uma coisa muito importante que encaixa do que você falou. Tô fazendo essa ligação aqui agora, revelação. Tá vendo? Comi feijoada, sonhei a madrugada toda, achando que Deus tá falando comigo. Presta atenção, quando você fala que o seu cliente chega lá para produzir, às vezes ele quer um projeto igual ao outro, mas ele nem sabe o que ele quer. A guitarra parece que é do mesmo jeito. Eu quero uma Fender, eu quero uma Gibson.
Aí você pergunta uma coisa e falou, que som que você gosta de tocar? Exato. Você não sabe nem qual som que você gosta. Ah, eu quero copiar o som do fulano, beleza. Mas e o seu som, qual que é? E aí, mano? É a mesma coisa ou não é? Eu quero produzir um projeto com você. Beleza, meu irmão. Manda uma referência pra mim. Referência? Vou cantar pra você. Então, isso não é referência. Que estilo de música você vai cantar? Não sei. Nós vamos produzir agora o DVD do Ricardo. Aí fomos naquele cara fraquinho lá com o Lucas Bertoloso, fraquinho, que você me indicou ele. E aí, primeira coisa que ele falou, quais são as suas referências? Porque as pessoas têm a ideia que você que constrói guitarra, você que é um produtor, o cara que faz foto, o cara que faz a arte, que vocês são mágicos. Nossa, esse cara acertou demais. Não tem coisa melhor que eu aprendi a poder levar uma referência. O que eu quero, o que eu quero tocar, qual o tipo de som. De repente você vai falar, bicho, isso aí, você não vai conseguir. Nessa madeira, nessa captação, alguma coisa assim. Não tem. Inclusive, eu já neguei fazer instrumento por causa disso. O cliente chega procurando, eu quero isso, aí o cara começa a apontar, não, que essa Fender tem isso, tem aquilo outro, essa Gibson tem isso, tem aquilo. Eu falo, então compra a Gibson. Compra a Gibson. Não, mas a Gibson é muito cara. Mano, bicho, você quer ela, você quer isso, e você vem em outro lugar procurar esse resultado, você não vai ter. Vai ter, não. Eu vou te entregar e você não vai ser feliz com isso. Eu preciso que você seja feliz com o meu instrumento. Se eu te entregar o que você tá me procurando, você não vai ser feliz, porque você, no final... E aí você vai construir e vai falar que você é ruim, né? Exato. E eu não vou ficar satisfeito com a construção e ele não vai ficar satisfeito com o produto que ele recebeu. E aí o cara sai na rua falando pra todo mundo que lá o Henrique Luthier não presta. Você na produção, você tem coisa que você não gosta de produzir, que você não faz? Cara... Pra não te comprometer? Já aconteceu isso? Igual que aconteceu com ele? Ah, tem. Tem? Tem. Ah, não vou mexer com isso aqui, não. Ó, samba mesmo eu não faria. Entendi. Se fosse o caso de eu fazer, da minha pessoa fazer um samba, eu iria pro Rio de Janeiro. Entendeu? Sabe quem falou isso pra nós? Tiaguinho, dentro do estúdio, Tiaguinho. Um pagode. Ele falou, vamos... Ele falou, ele perguntou, em Belo Horizonte, eu falei, não. Não, o menino sabe fazer essas coisas. Os caras estão brincando. Daqui a pouco o JP, os caras do pagode estão caçando aí. Não, mas é verdade, tem um negócio que é bem enraizado, né, cara, assim... Tá no sangue dos caras, bicho. Porque a gente tá falando de um ritmo específico aqui, mas eu não conheço ninguém que estourou aqui em Belo Horizonte com samba, para estourar mesmo. Tô falando estourar no nível, né? Nacional, aquele negócio todo. Não é resistência da minha parte, tem nada a ver com isso. São dados, estão aí, a gente conversa com muito experiente, ouvi muita gente de fora falando isso, mas eu sou assim... eu quero fazer uma produção pop e eu procuro um produtor que encaixa ali. Entendeu? Pô, hoje no Brasil aqui, pô, você quer um baixista tocar groove, você vai deixar contratar o Braguinho? Né? Do groove. Ele toca outras coisas? Pode, mas por quê? Por que ele não pode dividir? Né? Então eu acho que o instrumento também, e Henrique, confesso a você, de verdade, existe um mito, é a primeira vez que eu bato um papo assim com o Luthier, pra gente saber, e é realmente esse mito da madeira, tá 50 anos debaixo do Titanic, que quem tirar o casco do Titanic vai tirar um som violento. Isso foi alimentado pelos profissionais. Quem trabalhava com isso antigamente fazia muito esse jogo com a galera. Pra enaltecer, pra vender isso, né? E tem muita coisa ruim, assim, feita, fabricada ao longo dos anos. Muito desperdício de material, na verdade. Você é baixista e ele é luthier. Me tira uma dúvida aqui, que a gente ouve falar. O Marcos Miller, ele saiu da Fender e foi lá pro Saint, né? Saint, fala? Sairi. Sairi, né? Sairi. Aquele Sairi Mike W. Smith é outra coisa, né? O Sairi V7, Marcos Miller. Isso. Diz uma resenha aí que ele foi pra lá porque ele virou sócio da empresa. É verdade isso? Você sabe disso? Não é? Ele não saiu da Fender só porque... Na verdade, essa galera que ficou muito grande, né? Ele percebeu que era uma fonte de renda muito maior. Muito maior. Ele vendeu o instrumento dele porque ele ia ganhar muito mais, né? Sim, do que só o royalty ali. Ele já agora o outro é royalty, hoje é venda mesmo. Não só ele, o Zakk Wylde também começou né, o guitarrista do Ozzy lá, começou também. É a mesma coisa. Tem uma marca dele de guitarra. Não sabia, não? Tem, e tem outros também, e criaram sua própria marca. Não é que o cara, ele é, né,
vamos dizer assim, um luthier nem nada. Não, ele vai lá numa outra fábrica, Sim. faz todo o processo ali de design ali do instrumento, chega na fábrica e fala, você faz? Faço. Aí a fábrica produz pra ele põe o nome lá, Nome. né? E ele vira uma marca. Cara, só que esse baixo, ele teve uma, talvez seja pelo nome dele, mas é um instrumento bom. Né? Você até um dia perguntei pra você, eu comprei um do Luquinhas, lá, irmão do Pedrinho, e o outro até com ele, um som bacana pra caramba. Mas eu acho legal o seguinte, eu achei interessante, na verdade, que há pouco tempo ele deu pelo menos aqui no Brasil, ele deu uma enxada no mercado violenta, né? Ele começou a ter um número de venda bacana. Essa loja que eu fui em São Paulo, Becentro, o que tinha debaixo lá de sair é assim... Eu acho muito bom, né? Custo-benefício, vamos dizer. Custo-benefício. Tem essa palavra. Tem essa parada, né? Tem essa parada. Tem um baixo aí, custo-benefício. Pô, tava na feira, agora o Cacau lançou a guitarra dele lá, 15 mil a guitarra. Não é uma guitarra de linha, do povão, é o que você falou. Não. Ninguém vai comprar guitarra de 15 mil. Mesmo porque eu trabalhei em loja, o Henrique, o que sustenta a loja, filho, é o povo. Sim. Os músicos profissionais vão comprar numa loja fora, o outro no particular, na tá famosa da Catira, que um conhece o outro, e vai fazendo, né? Mas um serviço da construção, por mais que não seja muito forte aqui no Brasil, mas eu fico assustado com o serviço da manutenção. Porque, o Henrique, mesmo que você falando que a pessoa dá uma procrastinada para resolver o problema do instrumento, uma hora ele vai ter que arrumar o instrumento. Porque ele não vai ter que jeito de tocar, né? Qual que é? Vamos de dicas da GA aqui, ó. Qual que é que você dá um conselho, por exemplo, um baixista, um guitarrista, dar uma manutenção, mexer nos trastes, trocar corda? Existe alguma regra para isso, um conselho que você possa dar? Olha, não tem regra. O que estraga instrumento, né? Assim, em termos maiores, o jeito que você conserva ele ali. Então, tá pegando umidade, tá calor, né? Como é que você guarda esse instrumento, como é que você transporta esse instrumento, isso é que vai estragar ele efetivamente. Sim. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, a temperatura tá controlada, tá tudo certo. Se você deixar um instrumento aqui penduradinho, quietinho, cara, ele vai ficar num ambiente controlado, tranquilo, não vai mexer, não vai para lugar nenhum. Agora, o problema é quando você precisa sair. E, por exemplo, você sai de um lugar que tá frio, vai para outro que tá quente, aí o lugar tá úmido, agora tá muito seco o tempo, mas depois chove e aí começa a umidade, aí os instrumentos vão é igual uma sanfona, né? Ele muda dimensionalmente e isso afeta a madeira tudo? Isso afeta tudo, né? A madeira é uma esponja, né? A madeira, ela absorve umidade e ela também expulsa a umidade dependendo do tempo. Então, o ideal era que todo mundo pudesse deixar o instrumento nem no quente, nem no frio, nem no úmido, nem no seco. Tudo fosse 50%. Entendi. O instrumento ficaria perfeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E a outra, o que a gente recomenda pra galera comprou novo, leva para regular, escolhe sua corda, né? A corda é muito importante no instrumento. Escolhe sua corda, faz aquela regulagem massa pro C e tal. Beleza. Já, se precisar alinhar o traste, alinha, deixa, beleza. Uma vez por ano, leva, vai lá, faz uma manutenção básica, dá uma lubrificada, limpa as peças. E os trastes, gasta muito? Ou isso depende muito do tocado? Na verdade, o traste estraga muito por causa da corda. Quanto mais você posterga a troca de corda, mais você gasta o traste, porque a corda oxida e vai... Falar em oxidar, cara, lembrei de um caso que o Renato Laranja, não sei se você sabe, ele tinha uma torneira na mão. Cara, você não tem noção, não. Uma torneira na mão. E tocando assim, as chuvas de bênção teremos. Aí ele fez uma operação aqui na glândula e resolveu o problema dele. Pô, todo culto, quase terminou o namoro dele na época ali, né? Cada culto dele assim, uma pizza aqui gigante, daquela de calabresa com presunto. Mas esse só realmente arrebenta as cordas? Arrebenta. O contato, né, da sudorese ali vai direto para a corda, da corda vai para o resto. Vai para o traste, vai para a ponte, vai para o captador, vai para a parte eletrônica e vai corroendo aquilo tudo. Quanto mais tempo você posterga a manutenção, mais vai estragar. Ô, Marlon, você troca muito de corda? Eu tenho que trocar, não tem jeito. Por causa da gravação? Ou mais por causa dos shows? Os dois. Mas tá caro demais, o que é isso? O seu baixo é 5? O meu baixo é 5. Gente, aí, ó.
Não vai pagar cachê, não. Tá vendo aí? Não paga produção, não. Quanto custa um acorde baixo de 5 cordas hoje, mano? Uai, Elixir deve estar uns 500 pau. Meu né? Deus do céu. 550, mais ou menos. Acorde de guitarra, quanto tá conta? A corda boa dele, mais ou menos assim. Olha, sobre corda, assim, se falar assim, Elixir é não. o top e tal, tem várias considerações. Não, sim, mas em relação ao seu valor. Uma corda top, um Dadário hoje em dia, ou um Ernie Ball, que é uma corda pra você gravar e tal, você fazer um som legal, ela é 60, 70 reais. Sim. Uma corda com revestimento, que é Elixir e tudo mais, vai pra 150, 180, Isso é muito 160. caro, cara. É muito caro. Pô, se você pegar Não usar droga. Se você pegar aí se você pegar uma semana de show, depois uma semana de gravação, haja corda pra isso. E não dura, né? Não, isso que eu tô te falando. Não dura. O cara vai querer usar. Aqui, esse uso contínuo também, a manutenção tem que ser mais rápida. Cara, se você for pegar os músicos mais famosos, assim, tem gente que carrega um hold que vai ficar o tempo inteiro, um guitar tech ali que vai ficar fazendo manutenção diária. Eu conversei com um menino que faz pro Lulu Santos, eu conheci ele, sim. Ele é o guitar tech, ele falou, bicho, é manutenção lá todo. Atrás do palco e comendo solto. Durante o show. Sim, né? Antes, depois. O show que eu tava fazendo, arrebentou a corda do carro, falou, você tem uma corda pra emprestar? Aí ele abriu o baú, uma maleta. Foi ser loja. Mas essa função do guitar tech é diferente da gente costumar. É mais um preventivo, né? Sim, lógico. Pro luthier, um show, né? Chegar lá pro luthier já no estágio assim... Avançado, né? O cara já tá no AVC. Adiantando ali pra não... Deixa eu falar dos meus patrocinadores aí. Odonto Gênesis veio aqui semana passada, falou dos meus dentes. Falar nisso, lançamos aí um programa semana passada. Rapaz, descobrimos que um tratar de dente também atrapalha cantar, viu? Muito top. GA Produções é minha empresa de produção de eventos, produção de DVD. Henrique Luthier, essa aula que nós estamos tendo aqui sobre instrumento musical, sobre cordas, sobre mito. Procura o Henrique Luthier aí no Instagram, vai lá, lava o seu instrumento lá, arruma o seu instrumento, conserta o seu instrumento lá, constrói o seu instrumento. Aí é tudo com ele. BHRS, planejamento financeiro e proteção de saúde e vida em vida. Isso é muito importante, hein? Ficou doente aí, ó. Bicho pegou, tem dinheiro. Instituto Adorarte, você aí do Brasil, presta atenção, deixa aí um pouquinho. Meu amigo Cláudio Guimarães, da Argentina, tá abrindo aqui a Instituto Adorarte no Brasil, para você que quer ter um propósito da música gospel, quer aprender música, quer ter um ministério, entra no Instagram, Instituto Adorarte, fala que você viu no podcast do GA, você vai ser abençoado. Ô, Mal, deixa eu te falar uma coisa, em relação ao sertanejo, foi uma coisa que você escolheu, ou te escolheram, ou foi o mercado que foi chegando e você foi fazendo? Porque nós sabemos hoje que o mercado sertanejo, e eu só posso falar de propriedade, de cada um que eu atendo, 9 quer ser sertão. Me fala um pouquinho, como é que aconteceu isso com você? Eu cresci escutando música sertaneja. Sim. Né? Então, assim, querendo ou não, eu tenho um pouco dessa influência. Essa linguagem lá. Dessa linguagem. E o lance de eu ter trabalhado no Estúdio Mix BH... você ficou lá, teve muito, Inclusive, deixa eu mandar um abraço pros nossos queridos aí, Pastor Marquinhos, Breno, doido, todo mundo, Augustinho, Bruninho. Poxa vida. Foi um período que eu trabalhei lá 6 anos, né? Você aprendeu muita coisa lá. Aprendi muita coisa lá, né? Eterna gratidão. E, assim, a maioria dos clientes lá sertanejo. Isso com certeza. Né? De 10 lá, 9... Você gravou muita coisa lá? Lá gravei muita coisa lá de sertanejo. Gravei os Menotti, gravei Eduardo Costa, gravei Ed Brito Samuel. E tem muita gente nessa que tá do anonimato aí, né? Cantor independente, que você gravou também muita coisa. Sim. Não desmerecendo eles. De jeito né? nenhum. Mas não deixa de ser um trampo, não deixa de ser uma responsabilidade de fazer, né? Cada projeto é um aprendizado diferente, né? A gente que está produzindo, a gente não é um curso que você faz de produção musical, pronto, já sou produtor. Já sou produtor. Na verdade, você vai se moldando a cada projeto, né? Cada projeto é um desafio diferente. Em relação a tocar hoje, você está fazendo só sertão? Aos domingos de manhã eu também estou numa igreja que chama Comunidade Cristã da Zona Sul.
né? Fica no Belvedere. Você é Belvedere, pô. Aonde que era na Contorno? Na Contorno, exatamente. Tem mais ou menos uns 2 anos. Você tá lá? Você tá tocando lá? Tô tocando lá nos domingos de manhã, né? Eslepando pra Jesus, né? Pra Jesus. Que legal, cara. E hoje eu sou membro da Igreja Nazareno, né? Lá eu faço direção musical, ajudo o pessoal lá na parte musical, parte técnica. E toco no sertanejo com a dupla que chama Guilherme Senna e Gustavo. É o que você produziu? É o que eu produzi, saiu também o último projeto que a gente gravou também. E assim, a gente tá sempre trabalhando, né? Eu acho o seguinte, essa escolha que você teve é uma decisão muito delicada, muito profunda, porque você deixar de trabalhar pros outros, fazer essas coisas, ter seu próprio negócio. Eu lembro que uma época você queria largar a música, já vou largar a música, vou pra polícia. Eu entendo, porque realmente a gente passa por um momento da pandemia, Henrique. A música separou os homens das crianças, cara. Mas foi a época que eu trabalhei assim, eu sei. Incansavelmente. É engraçado isso, né? Muita live, muito tocando. Mas, cara, os shows acabaram, mano. O povo ficou desesperado. E aí eu lembro que você ficou... Cara, aí eu falei, não, cara, um talento desse desperdiçado. Mas graças a Deus, Deus te ajudou. Veio família, veio filho, né, cara? Desculpa a frase aqui, mas... Um pé na traseira faz a gente andar pra frente, isso é importante, né? Uma vez minha esposa chegou lá pra psicóloga, falou com ela, pô, não me promoveram. Eu falei, mas se você se preparou pra isso, você estudou, você correu atrás, sai da carreira de vítima e coloca na posição de fazer alguma coisa. Nossa! Que isso? Psicólogo, você vai dar nenhum beijinho, não, vai chegando no mundo na cara mesmo, mas é verdade, cara, são oportunidades que a gente tem na vida que fazem a gente crescer. Né? Agora, sem zoação, quem te conheceu há 2010, nós estamos 14 anos atrás. Eu te via como músico, não. Eu te via como um cara tocador de igreja, como a maioria das pessoas que lá. E depois fiquei um tempo sem ver. Quando te vi, você estava trabalhando no estúdio. Quando te vi, você estava mexendo no computador. Você estava fazendo isso, você estava fazendo aquilo. E hoje, cara, graças a Deus, 2 anos, você tem seu estúdio, você tem instrumento de verdade. Porque o instrumento de verdade, assim que eu falo, não é por causa da marca, é um instrumento de respeito. Né, de um som, por exemplo, nós precisamos de gravar aquela faixa, o seu som encaixou, é o que nós estávamos falando. Nós vamos gravar esse projeto que nós falamos com você que eu falei há pouco atrás, era um som específico. E aí eu tive que comprar 3 baixos. Aí eu poderia falar, uai, você não é esse baixo, é o melhor do mundo? Não existe isso, né, cara? Não existe. Não existe. Não existe. Né? E fica a dica aí, gente, ó, tanto para produção musical, tanto para saber o que você quer de instrumento, é saber, pô, eu quero trocar o captador da minha guitarra. Beleza. Ô Henrique, eu quero trocar o captador da minha guitarra, mas eu quero um captador assim. Mas qual o som que é o seu? Não, o seu som não tem nada a ver com esse captador. Tem que ter humildade para aceitar um profissional falando, né, Henrique? Sim, tem que ter e tem que aceitar essa opinião também, né? Porque pois é, ué. Às vezes você fala, o cara te pergunta, você fala, ele ignora e vai fazer outra coisa. Pois é, isso que eu tô te falando. Outra coisa. Gente, sabe o que a música precisa, Henrique? Em tudo na vida. Mas como vamos falar de música, que é a nossa área, tá faltando um pouco de humildade. Eu recebo muita ligação. Não é uma concorrência, não é uma disputa, não é uma Olimpíadas. Não. Sabe? Se a gente conseguir somar para o dentro do projeto, então, pô, vamos começar lá. Tô na aula, eu quero ser músico, beleza. Meu filho, vai lá ver se você tem talento, faz o negócio lá. Não tem talento, não mexe com outra coisa, né? Aí, beleza, quer tocar instrumento? Pô, vai num cara igual eu sei que é profissional, conversa, senta lá, troca uma ideia, beleza, vai pegar aula, com o que eu quero estudar, o que eu quero tocar, né, Marcos? Verdade. O que eu quero tocar? Eu quero tocar isso, beleza, vai num produtor, eu quero fazer um projeto. A minha banda tá pronta. Não, você tá cuidando de você, da sua banda. A gente tem uma responsabilidade muito grande de carregar uma banda. E eu vou deixar esse conselho para você. Tá aí meu curso de gestão de carreira, você vai adquirir aí agora. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é cantor, presta muita atenção. Não se venda porque algum músico vai fazer show pra você de graça, pra você ter responsabilidade com ele no futuro. Beleza? O que você tem que cuidar? Você tem que cuidar de pagar seus músicos, se for músico de verdade, para você não ter, desculpa a expressão, rabo preso com ninguém, beleza? Agora, se você não está preparado para ser músico, não venha cobrar de um cara que quer ser músico, não. Porque às vezes o cantor se prepara tanto, Marco, investe tanto em conhecimento, em estudo, em composição, e vai fazer uma produção bacana, só que a banda lá no passado tocou com ele de graça. E aí o cara amarra tudo. Aí eu toquei para você de graça. Beleza, meu abençoado. Você tocou de graça para mim que eu não podia te pagar. Mas você se preparou?
É difícil, né? A minha esposa trabalhando na Caixa Econômica tomou uma porrada dessa da psicóloga, você imagina. Então, você que é cantor, vai andar com a sua banda, escolhe a sua banda, gente que toca e pague. Se você não pagar, meu filho, não faz de graça, não. Porque no futuro essa conta chega. Porque você vai crescer, se você for crescer mesmo, se você vai conseguir o espaço, essa turma de voluntariado, de amante de música, não vai conseguir te acompanhar, não. E a gente tem muito caso disso aí, né? Você lembra do Thales aí, deu uma confusão danada. Então, assim, gente, esteja preparado para a oportunidade. A oportunidade vai chegar, coisa que aconteceu com você. Não deixe pra você apertar o enter lá só quando tiver lá, não, né? Gente, nós estamos chegando ao final. Papo bom, passa rápido. Aqui já passa rápido. Eu queria agradecer, ô Henrique, a sua presença aqui. Vou deixar o Instagram dele aqui. Foi bom tirar, até para mim mesmo, tirar esses mitos de que a madeira está lá no fundo do oceano, no Titanic, para eu tocar, né? Sim. E tem um fator bacana, né? Eu não tenho dom nenhum, né? Eu não tenho visto nenhum, não toco, não canto, não fumo, e acho que a culpa é do luthier, né? Então, suas considerações finais, muito obrigado, que Deus abençoe a sua empresa, abençoe o seu negócio cada dia mais. Eu que agradeço a oportunidade aí, foi bacana o papo, muito bom estar aqui e espero que a galera aí tenha aproveitado a conversa, quem precisar, né? Com certeza. Quem quiser procurar, estamos aí à disposição, sempre prontos para atender todo mundo aí. Legal, gente, que vocês prestaram atenção no podcast, é um cara que tem bom senso, né? Não tem radicalismo, tem conversa, então ele pode te ajudar muito naquilo que você não sabe fazer. A gente está aprendendo aqui no podcast que aonde a gente não tem competência, a gente traz o competente para nos ajudar. Mano, suas considerações finais, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Obrigado pela parceria e pelo respeito que você tem com o meu trabalho sempre. Eu que agradeço já pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui, poder participar dessa conversa aí. Quem não conhece o meu trabalho, me segue lá no Instagram, né? Vou deixar aqui. Você vai deixar aí pra gente aí. Precisar de produção musical, eis-me aqui. A gente produz em qualquer local do Brasil, né? E vamos pra cima. Vamos tocar. Deus abençoe vocês. Compartilha, dê seu like aí. Tamo junto!